Fala pessoal, já passou um tempinho da estreia, acho que as pessoas já tiveram a oportunidade de assistir ao filme, chegou a hora de falarmos de spoilers. Se você ainda não assistiu a Star Wars: O Despertar da Força, não assista este vídeo, eu fiz uma crítica sem spoilers, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, você pode clicar lá, assista ao filme, depois venha para este vídeo. E eu estou mais uma vez com o Hermes Barreto, grande especialista em Star Wars no Brasil. Eu vou começar contextualizando algumas coisas que eu falei na crítica sem spoilers para o pessoal entender do que eu estava falando. Uma das coisas que eu falei foi que eu achei esse filme referencial demais. Aliás, ele é referencial e reverencial. Ali ambas as coisas. Sim. Demais. O que eu quis dizer com isso? Pegue o esqueleto da trama. Um droid bonitinho, que tem uma informação muito importante que foi colocada dentro dele. Sim. Ele vai parar num planeta desértico, onde ele encontra uma pessoa jovem que claramente está destinada à grandeza, mas ainda não realizou seu potencial. Em algum momento há um confronto de pai e filho num corredor. O ato final envolve destruir uma estrela da morte maior, que acho que não chama estrela da morte dessa vez. Não, se chama Star Killer Base. Antes era Death Star, agora é Star Killer Base. É muito parecido, tanto com o episódio 4, com alguns elementos claros do episódio 5. J.J. Abrams, ele realmente, como o Thiago acabou de falar, ele fez a estrutura do episódio 4 em outro filme, sim. Mas a diferença aqui foi, primeiro, o aspecto técnico está muito melhor. No episódio 4, os planos já estavam dentro da nave, já estavam dentro do R2, a Leia colocou no R2. Nesse episódio, o pessoal estava atrás do cara que tinha os planos, o cara que tinha os planos deu o plano pro Paul. Quer dizer, a diferença é mínima, mas no final das contas, adicionou um pouco para a história. E principalmente, o que mostrou que os Stormtroopers têm alma, porque não são todos os Stormtroopers que são clones agora. Essa é a primeira vez o primeiro dos 7 filmes a humanizar um Stormtrooper. Agora eles não erram todos os tiros. Ainda tem isso, e outra coisa que eu gostei muito é que a cena do Finn lutando contra o Stormtrooper, que ele usa uma parada... TR-8R. Foi a primeira vez que eu vi um Stormtrooper badass. Você vê um soldado lá, um soldado que foi treinado, um soldado que é ameaçador, que poderia ter matado o Finn naquele momento. Você gostou um pouco mais do filme do que eu dei nota 9.1 pro filme. Pra saciar a curiosidade, que nota você daria? Olha, eu daria um 9.5. Agora a gente entra para os personagens. Eu quero começar pelo Kylo Ren. Inicialmente, quando ele aparece, ele era claramente um Vader 2015. O que muitas pessoas odiaram em relação ao personagem é o que eu gostei, quando ele foi humanizado. E a primeira cena não foi quando ele tirou a máscara. Pra mim, a primeira cena é quando ele tá lá no quartinho e chega um Stormtrooper e dá uma notícia ruim pra ele. Não sei se foi um Stormtrooper ou um general. Não, ali foi um general. Ele tira o sabre e começa a, tipo uma espécie de rage quit ao cubo. E você fala... O Darth Vader nunca faria isso. Não. Porque isso é a atitude de um cara imaturo, quase de um adolescente, de um cara que ficou putinho porque não achou o que ele queria. Eu achei muito inteligente eles botarem um cara vulnerável, um cara que não tá pronto e um cara que só tava passando o rodo porque não tinha ninguém pra fazer frente a ele. Uma coisa que a pessoa tem que entender do que você falou agora é porque Kylo Ren tá começando a jornada do herói dele também. Ele é o equivalente ao Anakin, mas ele também é o equivalente ao Luke. Ele não tem... Ele pode ter muito poder? Pode. Mas, por exemplo, nem o sabre dele estava feito direito. O sabre dele, se vocês olharem, ele era um sabre que foi feito assim, meio que nas coxas. Aquela energia toda errática é a energia de um sabre que não foi construído como se deve. Quando ele tirou o capacete, o pessoal olhou e falou, não, existe uma esperança para esse garoto. Ele foi ameaçador quando precisava e ele foi vulnerável e humano e cheio de dúvidas quando precisava. Gostei do ator. Próxima personagem, Rey. Que achado? Daisy Ridley é espetacular. Impressionante o nível interpretativo dela, sim. O medo quando ela tem que chorar, quando ela tem que sentir saudade, a insegurança. Existe uma cena no episódio 3 que o Anakin derrama uma lágrima. Mas a Rey chorou abertamente nesse filme. Como a gente falou, o trabalho de ator aqui é infinitamente superior a qualquer um dos 6 filmes anteriores. E ela carrega o filme. Não, ela é nota 15, não tem nem 10 pra ela. É impressionante. É tudo que a franquia precisava. Primeiro, é bom ver finalmente uma personagem feminina. Uma Jedi feminina, porque a Leia tem a força. Será que tem? Ela não mostrou isso. Entendeu? E eu sempre achei, mesmo nos 3 filmes, beleza, a Leia mata o Jabba the Hutt, mas, velho, dizer que ela é uma personagem feminina forte é esticar um pouquinho. A Rey é uma personagem feminina forte e acho que passou da hora do Star Wars fazer isso. Os 2 catalisadores do filme seriam um personagem negro e uma personagem feminina. Sim. Ótimo. O interessante a respeito do John Boyega, você vê a viagem dele logo no começo. Quando ele tira o capacete, você vê uma pessoa em transtorno de estresse pós-traumático. Quem entende de guerra, quem viu filme de guerra, quem viu Platoon,
O Platoon, aquilo ali, aqui era a cara que o Finn fez. Quando tirou o capacete, ficou olhando pra baixo e suando alucinadamente, e respirando. Aquilo ali ficou muito bom. E eu não lembro, mas eu acho que é a primeira vez que a gente viu sangue no capacete de um Stormtrooper. É uma das primeiras vezes que a gente viu sangue em Star Wars. Pois é, isso também deu todo um peso mais forte pros Stormtroopers como um exército, como humanos. Houve sangue em Star Wars? Houve sangue no episódio 4, quando o Obi-Wan cortou o braço daquela criatura, só que, tipo, foi um erro. Se ele cortou o braço da criatura com um sabre de luz, cauteriza na hora. Não ia sair nem uma gotinha? Nem uma gotinha. Bom, aí entra a ciência por trás da... Eu não sou nerd a esse ponto, galera. Nem eu. Não. Foi ele que fez. Olha a atuação. Muitas coisas do episódio 7, elas são o conceito do episódio 4. O desenho original dos X-Wings do episódio 4, criado pelo Ralph McQuarrie, nunca foi visto. Ele foi visto agora, no episódio 7. Esse é o desenho original dos X-Wings. E o conceito do R2, no script original de Star Wars, é uma esfera em cima da outra. Que virou o BB-8. Que é ótimo. R2-D2 e BB-8, eles são fofos, assim, em suas maneiras diferentes. O R2 era pra ser fofo com uma caixa de ferramentas com consciência. O BB-8 não, ele foi projetado pra ser a coisa mais fofa na história do cinema. A cena que ele dá o joinha, o John Boyega é todo... E ele vai lá e solta um foguinho, que ele é muito legal. Se o BB-8 fosse digital... não teria funcionado também, eu duvido. Você sente que ele tá lá. Quando a Rey olha pra ele, e ela falou isso numa entrevista, que ela tava interpretando com alguma coisa. Porque ela falava e a bolinha mexia um pouquinho e reagia. E ela tava contracenando. Ainda falando dos personagens. Paul Dameron. Subutilizado, mas excelente personagem. Claramente o novo Han. Tem uma pegada de Han nele. Ele tem uma pegada de Han Solo, ele tem uma pegada do Luke e ele tem uma pegada também do Red Leader. Ele é um cara assim fora de série. Eu quero ver muito mais do Paul. Principalmente uma coisa que esse filme faz muito bem é estabelecer um laço de amizade entre ele e o Finn. E ele faz isso em 5 minutos. Adorei a dinâmica dos dois. Tô louco pro Finn acordar, porque ele não morreu. Todo mundo sabe que ele não morreu. Ele tá machucado, mas ele não morreu. Paul, ele foi uma surpresa gratíssima, inclusive, porque ele ia morrer no ato original. Ah, ia? Sim, uma coisa que talvez olha só, o Thiago não sabia. Logo quando o Finn chegasse em Jakku, ele ia ter morrido dentro da nave mesmo. Mas o Oscar Isaac é muito bom, não pode matar um cara desse. Foi por isso que ele continuou vivo, porque as cenas dele que foram filmadas foram só essas. Aí o pessoal olhou, viu a relação dele com o Finn e falou, não, esse cara tem que continuar. Quem mais temos de personagens novos? Admiral Hux. O Domhnall Gleeson, que ele é basicamente um nazista espacial. Mas ele tá mandando muito mais, por exemplo, do que todos os generais do Império. Eu falei no meu vídeo que eu achei ele subaproveitado, ainda acho, mas há um elemento lá que é legal, que é uma rixazinha que ele tem com o Kylo Ren. Você vê que ele não é intimidado pelo Kylo Ren. Eu, na minha cabeça, eu comecei a fantasiar numa puta briga entre os dois no episódio 8, onde um matasse o outro. Provavelmente o Kylo mataria ele, porque ele é insolente, ele é petulante. Episódio 4. Tinha um cara assim com Darth Vader. Grand Moff Tarkin. O Grand Moff Tarkin era quem mandava. Baixava a cabeça. É quem mandava. Ele chegava no Vader e falava, tipo, fica quieto, eu Vader, putz, querido. Falando em personagens que não tem nada pra fazer, Capitã Phasma. Ela foi subaproveitada como atriz, porque a Gwendolyn Christie é uma atriz e meia, como todo mundo que vê Game of Thrones sabe. O subaproveitamento dela ficou tal que o Stormtrooper que roubou o filme foi o T-78R. Traitor! E tem outro Stormtrooper muito legal, a gente vai falar disso daqui a pouco. Só uma coisa, o Han Solo, isso é uma coisa que talvez a gente até ia... faltou falar dele, Han Solo. Ia falar dele? O Han Solo mudou drasticamente. Ele é um personagem ainda meio canalha, ainda meio safado. Mas o interessante é que o Han Solo, ele tá fazendo o papel do Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi foi o cara que morreu pra história continuar. Ver o Han Solo morrer foi foda. Doeu pra caralho, não tem jeito. Mas o que amenizou pra mim foi que é uma cena anunciada. Isso é um problema com outra cena do filme que eu vou falar daqui a pouco. Ele vê o filho andando naquele corredor, ele grita, Ben! Puta merda, o Han Solo vai morrer. Acho que todo mundo notou que ele ia morrer. Não é uma coisa do nada, fudeu o Han Solo. Como assim ele morreu? Acho que tava todo mundo só esperando. Depois que o sabre de luz atravessou o peito do Han Solo, foi um gesto de quase agradecimento. Ele passa a mão no rosto do filho. Ele botou a mão no rosto do filho. Não é. Aí eu discordo. Não é agradecer. Ele tá agradecendo por estar morrendo? Não é agradecimento por estar morrendo. Não é agradecimento. É tipo, eu ainda te amo.
Não, eu ainda te amo, você é meu filho. Sim, eu acho que exatamente. foi isso. Porque você não para de amar os seus filhos. Seu Não, filho pode te de- apedrejar, você ainda vai amá-lo. Mas Então, acontece que ainda assim me pareceu que sabe aquela hora que você fez bem? mas olha que interessante, as pessoas falam que o Kylo Ren é um personagem ruim, algumas pessoas reclamaram, mas olha o tanto de dúvida que ele cria. Pois Gente, é. cinema, construção de personagem é isso, é você criar um personagem e gerar dúvida, gerar questionamento, gerar possibilidades. O Kylo Ren, ele levanta mais perguntas do que a Rey. Uma coisa precisa ser esclarecida, que eu falei na minha crítica, sem spoilers, e eu recebi no mínimo 200 comentários, foi quando eu falei das frases de efeito do filme, e que eu não queria que a frase I have a bad feeling about this, eu tenho um mau pressentimento sobre isso, estivesse no filme. E as pessoas, você não sabe nada de Guerra nas Estrelas, essa frase está em todos os filmes. Eu sei que essa frase está em todos os filmes, inclusive acho que ela é dita 2 vezes em um dos filmes. Episódio 4. Por que eu queria que essa frase tivesse sido eliminada? Eu vou usar um exemplo de outro filme. Cassino Royale. James Bond não pede um vodka martini shaken not stirred naquele filme. Um recomeço do James Bond, ele não pede e funciona. Então eu pensei, é um novo Star Wars, é uma nova geração. Por que não, de repente, segurar essa frase ou eliminar? Essa frase de efeito não precisava estar nesse filme também. As pessoas falavam, claro que tinha que estar, e tem que estar em todos, e todo mundo tem que Mas falar. aí que Não é um acho. fanservice. Os fãs estão Mas falando. vamos a algumas cenas. Outra coisa que eu falei na crítica, sem spoilers, é que há momentos da Rey onde você fala, como ela aprendeu isso? Isso pode se aplicar a vários momentos. Tem a hora onde ela consegue lutar contra a manipulação do Kylo Ren. Aqui ela usa a força pra mandar o Stormtrooper desamarrá-la e jogar. Aquele Stormtrooper. Aquele Stormtrooper, vamos falar logo. Vocês sabem quem é esse Stormtrooper? Daniel Craig. Alguém tinha falado, será que é verdade? Fui ler, é verdade, aquele Stormtrooper é o Daniel Craig. Aquilo é um uso da força de quem foi treinado. Assim, tudo bem, o filme se chama O Despertar da Força, a gente não sabe o passado da Rey, mas na hora eu falei, pô, pra quem até 5 minutos atrás não tinha usado a força, ela, ok. Existe uma cena no filme que é chave pra explicar essa situação toda. Na hora que a Rey toca o sabre de luz do Luke Skywalker, antes da sabre de luz do Anakin, Vem os e flashbacks. tem aquele flashback ele é muito emblemático por conta de algumas coisas. A primeira coisa que ela vê atrás, aquele corredor que é atrás dela, é o corredor de Bespin, o corredor da Cidade Nuvem, que foi onde foi a luta do Darth Vader já contra o Luke Skywalker. Ela viu o passado do sabre de luz, o passado dela, porque foi aí quando ela viu a nave da família dela indo embora, e ela viu também o futuro dela lutando contra o Kylo Ren. Então você não achou forçado? Ela... Eu não achei que foi 100% forçado. Mesmo Ela assim- pegou alguma coisa daquele sabre. Por isso que ela virou e naquela falou, hora, mas você não adquire a habilidade de ser... Velho, como é que você sabe? Você tem a força? mas entendeu? Pois é, não, Mas a gente não tudo tem a que força, Star né? Wars me ensinou sobre a força contradiz essa facilidade com que Não ela... chega a contradizer, mas também não chega a virar e falar e a negar totalmente. O que chega Tudo a falar bem. que é muito difícil. Tá, aliás, Ouvinte. esse é o elemento mais fraco do filme, não sei se você discorda. Pela terceira vez, A base Starkiller? pilotos destruindo uma base gigante. Eu acho que Aí era mais do mesmo. Ela Você- lembra muito a tudo- Batalha de Endor. Porque a Batalha de Endor Mas, era o pessoal de tentando. novo, galera, vamos tirar o só escudo faltou- e vamos... Entendeu? Aí a cena que o Paul atravessa... Não é detrimental ao filme, porque a luta mas- ficou muito bonita. e, sim, Podiam e ter... Né, velho. Não, a gente sabe que em termos de função de história é a mesma. Foi bem. Vamos falar agora do grande final do filme, que pra mim perde peso pelo mesmo motivo da morte do Han Solo. Ele é anunciado. Quando ela tá subindo a escada, ninguém tem dúvida de que o Luke vai estar lá. Isso tira um pouco do peso. Mas quando ele se vira com a mão, é emocionante. Muito. E é um cliffhanger absurdo, né? Ela entrega o sabre pra ele, acaba, e fala, me dá alguma E coisa. ele não fala uma palavra! Fala assim, hello, Ray, qualquer coisa, ele não fala nada. E agora vamos para as especulações. Tá. Primeiro, número 1, quem é Ray? Eu tenho por mim que a galáxia é grande demais pra ela ser filha do Luke e pra ele ser filho do Lando. Ele do Lando eu acho forçadíssimo. Forçado demais. Ela ser filha do Luke explicaria muita coisa. Olha, ela Porque- foi deixada em Jakku do mesmo jeito que o Luke foi deixado em Tatooine. No filme você vê claramente que ela está em Jakku e a nave está saindo pra ou atrair qualquer coisa que seria de mal pra cima dela, pra o pessoal da nave, ou só pra voltar depois e pegar ela lá. Então, no final das contas, a função do Luke e da Rey é a mesma. Não é algo a ser desconsiderado. Próxima especulação. Qual vai ser a função do Luke no próximo filme? Olha, o que eu imagino é que ele deve começar de novo, talvez uma nova Academia Jedi, mas eu não imagino que seja com muitos estudantes.
tem Você a acha Rey. que no episódio 8 vai ter uma nova academia Jedi? Eu acho que Ele vai ter que treinar a Rey, isso é certeza. Sim, mas ele não vai ter tempo de vamos fazer uma escola, ele tá no meio de uma guerra. Para haver o equilíbrio da força, é necessário haver os Jedi. De um ponto de vista estratégico, seria bom ensinar mais pessoas. Ok, Snoke. Snoke pode ser o Darth Plagueis, inclusive por conta do rosto dele tá todo torrado. Ele tem uma cicatriz, né? Ele é todo, o rosto todo dele ferrado, é todo ferrado. Ele também pode ser o próprio Darth Sidious, o Imperador. Falta especular sobre o Finn. Parece que a jornada do Finn vai ser uma jornada de autoconhecimento como pessoa, e daí pra frente, talvez, e o que me parece, ser um catalisador de fazer com que os Stormtroopers virem pessoas também. E pra fechar, você acha que ainda tem algum personagem da trilogia original que vai dar as caras? Lando. O Lando? Quase certeza que o Lando Calrissian volta. Então acho que é isso, acho que a gente destrinchou bem o filme agora. Sim, hoje foi divertido. Vocês podem encher os comentários de spoilers, não tem problema. E a especulação também, eu quero ver. É legal, vamos discutir o que vocês acham que vai chegar. Normalmente, inclusive, quem responde os comentários é o Thiago, mas nesse vídeo eu vou fazer questão de eu estar também vendo e respondendo vocês. Então o Hermes vai entrar. Ah, só um aviso, muita gente está me perguntando sobre o top 10 melhores de 2015. Esse ano eu vou fazer diferente, eu vou esperar para fazer em janeiro, lá pro final de janeiro, quando eu puder assistir a mais filmes de 2015. Aí solta a lista. Aí eu solto a lista, tá? Então, só avisando que muita gente me perguntou sobre isso. Vou mandar um alô da vez especial. Esse especial tá só pra um casal, pra Guta e pro marido dela, o João. Eu conheço a Guta há 20 anos, mais ou menos. Estive com ela em São Paulo e o marido, o João, a gente jantou, foi ótimo. Ele é muito fã de Star Wars, ela conhece o Hermes. Então, Guta, João, um abraço pra vocês, o alô da vez vai pra vocês. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.